Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos à nossa última videoaula do segundo trimestre de 2022 das lições de jovens. Hoje trataremos sobre o seguinte assunto: Deus provê o escape. Durante todo o nosso trimestre, estivemos aprendendo sobre o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus, de como resistir e também de como ter uma vida vitoriosa. E nesta última lição, nós temos aqui muitas informações importantes de como vencer ou de como resistir às tentações e de como ter uma vida vitoriosa. Conheceremos aqui 3 elementos fundamentais que Deus nos deu, que Deus nos concedeu, para que nós pudéssemos ter capacidade de resistir firmes na presença de Deus. Primeiro texto que vamos ler está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13, que nos fala o seguinte: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, o texto deixa claro que em momento algum nas nossas vidas vem sobre nós algum tipo de tentação que está além da nossa capacidade de suportar. Se isso acontecesse, seria o Senhor aquele que nos induz ao pecado. Mas o nosso Deus não é assim. Pelo contrário, é o Deus que se interessa muito em nos livrar de cair no pecado. O mais interessado em não vivermos pecando é o próprio Deus, já que toda a sua essência é santidade. Onde houver humanidade, a nossa lição se resume dizendo que aonde houver humanidade, ali haverá tentações, mas Deus proveu escape para que não venhamos a cair. Nossos objetivos de hoje: primeiro, refletir a respeito do exemplo do povo de Deus no deserto, conscientizar de que Deus provê para a nossa vitória e saber que o Senhor concede o escape para as nossas vidas. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Aprendemos que as tentações são para todos, são reais para todos, e que elas conduzem as pessoas a destinos que as afastam de Deus. Mas que elementos a palavra nos aponta para que resistamos às tentações? É a respeito desse tema que vamos tratar nesta lição de hoje. Primeiro capítulo
o exemplo do povo de Deus no deserto. Um povo de difícil trato. Quando Paulo fala a respeito da tentação, escrevendo aos Coríntios, ele começa lembrando aos leitores sobre os hebreus no deserto, após a libertação do cativeiro egípcio. Eles foram sustentados por Deus, que não se agradou deles. Por que Deus não se agradou deles? Porque se tornaram idólatras, seguindo outros deuses. Aproveitaram-se da idolatria e também se prostituíram. Tentaram a Deus no deserto também com suas murmurações, questionando a presença do Senhor entre eles. E tudo isso contribuiu para que eles trouxessem desgosto para o Eterno. A incredulidade, que leva a uma vida de devassidão, de idolatria, desgosta o Eterno, faz com que a ira de Deus se acenda e, consequentemente, o resultado, o salário do pecado é a morte. Por isso ficaram prostrados no deserto. Paulo escreve aos Coríntios, alertando a igreja de Corinto e a nós em qualquer tempo na história, de que se trilharmos no mesmo caminho que Israel daquele tempo trilhou, certamente também pereceremos. A tentação é humana. Paulo afirma que o povo bebeu de uma bebida e de uma pedra espiritual, que era Cristo. Ainda assim, eles foram tentados e pecaram contra Deus. A tentação ocorre no coração e na mente das pessoas. O apóstolo Paulo mostra que a tentação é humana, mas Paulo diz que o escape de Deus está ao nosso alcance. Por mais que sejamos tentados, digamos, pelo fato de ainda existir em nós uma natureza caída, mas não somos obrigados a ceder às tentações, porque Deus tem colocado à nossa disposição meios muito eficientes e muito eficazes para resistirmos todas as tentações que vier contra as nossas vidas. Daqui a pouquinho falaremos quais são esses meios com mais clareza. Deus é fiel, mesmo falando que a tentação é humana. Paulo prossegue seu pensamento dizendo que Deus é fiel. A fidelidade do Eterno não varia de acordo com o tempo ou espaço. E por ser fiel, Deus não nos deixa à própria sorte, abandonados. Não. Deus não nos entrega, para sermos envolvidos pela tentação. Ele nos orienta. Primeiro, fujam da idolatria. 1 Coríntios 10:7. A idolatria tenta preencher nossos corações, ocupando um espaço que é reservado somente para Deus. Em outras palavras, o que é idolatria, pastor? Idolatria é tudo aquilo que vem ocupar o nosso coração, o lugar que deve ser exclusivo totalmente do Senhor nosso Deus. Daí a definição de que idolatria não é apenas se prostrar perante uma imagem feita pelas mãos do homem, seja ela de gesso, de ouro, prata, madeira, qualquer material. Não é somente isso. Isso é um tipo de idolatria, sim. Existe uma variedade de coisas que pode se tornar um ídolo para nós, desde que essa coisa ocupe o lugar que é exclusivo do nosso Deus no nosso coração. Portanto, fujamos de qualquer forma de idolatria. Segundo, não nos prostituirmos. O Senhor nos orienta a não nos prostituirmos. 1 Coríntios 10, versículo 8, onde já lemos na leitura bíblica em classe. Paulo faz aqui uma referência a Números 25, onde os israelitas pecaram com as filhas dos moabitas. A prostituição, como qualquer outra prática sexual ilícita, é condenada nas Escrituras Sagradas, pois desvirtua a bênção que Deus planejou para a satisfação mútua entre um homem e uma mulher no casamento.
Deus criou a área sexual humana, mas criou a propósito e com propósito. Deus queria que a humanidade crescesse, se multiplicasse, porém Ele não queria que isso acontecesse de qualquer forma, sem controle. Porque, na verdade, quando Deus cria o ser humano, cria um ser para relacionar-se com Ele. Então, não pode ser um ser solto à sua própria sorte. Temos regras a cumprir. E pensando Deus no próprio bem-estar da humanidade, é que Ele fala sobre a sexualidade dentro do matrimônio, onde o homem e a mulher se satisfazem mutuamente de forma lícita, honesta, pura e verdadeira. Portanto, a orientação bíblica: não vos prostituam. Outra coisa que o Senhor fala, para não tentarmos a Cristo quando há incredulidade, quando há murmuração, estamos tentando a Cristo. Tentar a Cristo implica se colocar debaixo de um grave julgamento, como aconteceu com o povo, que por estar angustiado, ao invés de se humilharem e buscarem ao Senhor, reclamaram de Moisés e também de Deus. Não podemos viver a nos reclamar do Senhor, nem tampouco a nos reclamar dos homens e mulheres de Deus, mas devemos nos lançar aos pés do Senhor, nos humilhando e pedindo sua ajuda e o seu socorro, porque Ele é fiel para nos socorrer. Outra coisa que nos foi dita aqui na lição, na leitura bíblica em classe que foi feita: não dá lugar à murmuração. Por mais que o ato de murmurar possa trazer a ideia de falar baixo, murmúrio entre os dentes é uma ação que mostra o estado de espírito de uma pessoa que abriga em seu coração uma insatisfação, uma ira e até mesmo uma rebelião. Ou seja, em outras palavras, não vivamos insatisfeitos com nosso Deus. Porque se vivermos insatisfeitos com nosso Deus, daqui a pouco estaremos irados e até mesmo nos rebelaremos contra o Senhor. E isso é gravíssimo. Em sua misericórdia, o Deus eterno nos concedeu um sumo sacerdote que já passou por tentações em tudo, mas nunca pecou. Hebreus 4:15. Jesus, tentado em tudo, porém nunca pecou. Consequentemente, está apto a socorrer aqueles que são tentados. Por meio do seu sacerdócio perfeito, somos orientados. Devemos então concluir que, por Deus ser fiel, por nos permitir chegar até Ele e por nos conceder graça e ajuda quando necessário, o ato de ceder à tentação se torna ainda mais digno de reprovação da parte de Deus, de julgamento, pois apesar de Deus prover o escape, cabe a nós estar atentos para não desprezar os conselhos divinos e resistir à tentação. Entra a nossa responsabilidade pessoal. Deus proveu o escape, Deus proveu os meios muito eficazes. Cabe a nós sermos responsáveis diante de Deus e para com a nossa própria vida. Toda concessão da parte do Senhor exige a devida retribuição humana. Segundo, o que Deus provê para a nossa vitória? Vamos conhecer agora o que o Senhor nos provê nos dias atuais para sermos vitoriosos. Primeiramente, o Espírito Santo. O Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo em todo o seu ministério terreno e, ao concluir o seu sacrifício, ressuscitar e voltar para os céus, prometeu que não nos deixaria sozinhos. Ele enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, aquele que habita em nós. E aí o Espírito Santo faz algumas coisas importantes. Estando ele em nós, ele nos guia em toda a verdade. Ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo quanto Jesus tem falado ou tem ensinado, que hoje está estampado nas Escrituras Sagradas.
Portanto, o Espírito Santo também nos convence de pecado se errarmos e nos leva a sermos vigilantes e a nos portar com muito cuidado. Se nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, com certeza, como escreveu Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, por volta do versículo 16, ele disse: andai em espírito e não cumprireis com os desejos da carne, ou não satisfareis os desejos da carne. O Espírito nos ajuda até mesmo nas nossas fraquezas. Portanto, um cristão sem o Espírito Santo não tem como ele viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, porque é o Espírito de Deus que nos dá vida, que nos dá orientação e que nos fortalece em qualquer momento das nossas vidas. Outra coisa muito importante que Deus proveu para a nossa vitória: a sua palavra. Deus proveu em sua palavra todas as informações de que precisamos para não cairmos em tentação. Quando lemos o Salmo 119, versículo 11, o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós lemos o Salmo 119, também versículo 105, encontramos o salmista dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja que para o homem não andar no escuro, para não trilhar em caminhos de trevas, a palavra de Deus vem para nos iluminar. Também está escrito em João, capítulo 17, versículo 17, Jesus está orando ao Pai, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, foi por meio da palavra de Deus que o Senhor Jesus venceu a Satanás. Como o venceremos nos dias de hoje? Com nossa própria esperteza, não conseguiremos. Venceremos da mesma forma pelo poder da palavra de Deus. E aí, por meio da palavra, somos ensinados a ser guiados pelo Espírito Santo e somos ensinados a nos sujeitarmos a Deus e a resistir ao diabo. A palavra de Deus habitou ricamente em Jesus e nos apóstolos, e hoje temos a revelação escriturística em sua integridade e completude para também nos orientar. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossos, ele disse: que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Outra coisa que temos ao nosso dispor, à nossa disposição: fé. Hebreus capítulo 11 e versículo 6, de sorte que aquele que se aproximar de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Nós agradamos a Deus quando temos fé, porque tendo fé não teremos nenhum sentimento de insatisfação, mas saberemos esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Se não há insatisfação, mas há fé, então não vai haver ira, não vai haver rebelião contra o Deus Todo-Poderoso. Assim ficaremos livres da boca da serpente, que anda ao derredor bramando como leão e procurando a quem possa tragar. Então lembre-se disso. Nós dependemos do Espírito Santo, dependemos da palavra de Deus, ambos juntos nos concede fé inabalável e por meio da fé nós agradamos ao Todo-Poderoso e somos livres de cairmos nas tentações. Terceiro e último, o escape. Nós precisamos também não subestimar o inimigo. Satanás não pode ser considerado um inimigo ineficaz, um cãozinho morto. Há muita gente que brinca com o inimigo. Tipo, eu piso na cabeça dele na hora que eu quero, e zomba e faz brincadeiras de mau gosto, desafios, tipo, chama para briga e tal, mas não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, porém não são ferramentas ou armaduras ou capacidades para a gente brincar com elas. Brincar de guerrinha com o inimigo. Não. É muito mais sério do que isso. Temos um inimigo sagaz, perigoso. Temos um inimigo astuto. Temos um inimigo muito sutil.
E aí, que precisamos para vencê-lo? Viver na total dependência do nosso Deus. Se nos apartarmos da dependência divina, certamente o inimigo nos joga no chão. Dependemos de Deus para estarmos de pé. Então, Satanás não pode ser considerado um inimigo ineficaz. Ele foi derrotado na cruz e todo o poder pertence a Jesus. Mas ainda assim, o tentador permanece em atividade, né? Bramando como leão, procurando pessoas para tragar. Ele se aproveita das nossas propensões, fraquezas, necessidades e faz o possível para nos fazer pecar e ficar longe da presença de Deus. Aqui está o ponto. Muito cuidado para nós, independente da idade que a gente tiver, se estamos na fase, na juventude, se estamos na melhor idade, se estamos na fase de idoso aí, né? Não importa a sua idade, não importa o tempo que você está vivendo, é preciso estar nas mãos de Deus, é preciso estar na presença de Jesus, é preciso estar no cuidado do Todo-Poderoso. Evite ficar sozinho. Muitas tentações nos assaltam quando estamos sozinhos. Quando nos afastamos de pessoas que podem nos abençoar com a sua comunhão, com seus conselhos, com suas orientações, assim ficamos à mercê de sermos assaltados por maus pensamentos, né? E a solidão pode se tornar um fator para a tentação. Não é correto, né, um cristão se afastar da comunhão dos outros, dos santos, por qualquer tipo de desavença. Às vezes, por qualquer coisa, a pessoa se isola, se afasta, se distancia e o inimigo começa a trabalhar na mente e fazer lá a bagunça, né? Se essas existirem, né, se existir alguma desavença, deve ser sanada, deve ser tratada. Imediatamente acabar com isso. A comunhão entre os filhos de Deus jamais deve ser desprezada. Isso é fundamental para nós cristãos. Estejamos então vigilantes. A vigilância é essencial para que sejamos vitoriosos quando tentados. Podemos ser pessoas dedicadas à oração, mas se não compreendermos o valor da vigilância, deixaremos a desejar em nossa vida espiritual, pois cederemos à tentação se orarmos muito e vigiarmos pouco. Os dois andam juntos, porque o próprio Jesus orientou que deve ser assim, né? Inclusive, vigilância primeiro. Inclusive, Jesus, lá no texto está escrito, vigiai e orai. Vigiai e orai. Devemos estar em estado de vigilância 24 horas e em oração. Se não podemos estar em oração 24 horas, mas somos obrigados e devemos estar em vigilância 24 horas. Disso depende a nossa sobrevivência espiritual. Porque se não vigiarmos, a gente cai. Não é verdade? Então, orar e vigiar na mesma medida é necessário. Eu posso, como já acrescentei, eu acredito que até a vigilância tem que estar mais ainda do que a oração. Não é verdade? Porque às vezes a gente está resolvendo coisas no nosso trabalho e tal, e a gente está tão concentrado ali que a gente não está orando. Mas devemos estar vigiando. Não é verdade? Vigiando muito, muito mesmo. 24 horas de vigilância. E intercalado isso com a oração é a vitória grande. Então, por ocasião da última ceia, quando Jesus foi ao jardim e sentiu a angústia da morte, né? Ao ver seus discípulos dormindo, ele declarou o seguinte. Ele disse assim, olha, então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, verso 40 e 41. Veja que a vigilância aparece primeiro do que a oração. Vigilância e oração precisam andar juntas, pois a carne, a parte de nós que tenta buscar satisfação naquilo que desagrada a Deus, sempre buscará ceder à tentação. A carne cobiça contra o espírito contra a carne. Por isso precisamos orar. Mas antes, estar em vigilância, para não cairmos nas tentações. Então, são meios que Deus nos proporciona, né? A sua palavra nos ensinando, nos orientando, seu Espírito Santo nos dando entendimento, nos concedendo aí poder para vencer, enfim. Nós temos, hoje, da parte de Deus,
todos os meios que precisamos para não cairmos em tentações, para não pecarmos contra o nosso Deus bendito. Amém? Então chegamos à conclusão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que estas lições durante esses 3 meses estejam escritas na tábua do teu coração. Aquilo que você entendeu e compreendeu, que traga cada dia força, vigor e muita capacidade para andar na presença do Senhor Deus dos céus. A tentação será algo com que os servos de Deus terão de conviver enquanto estiver nesse mundo caído. Nós podemos pedir muita coisa a Deus. Ele nos ouve. Mas não adianta pedir ao Senhor, Senhor, não me deixe ser tentado, Senhor. Não tem como, porque a tentação surge dentro de nós. Tiago disse que somos tentados quando atraídos e quando engoldados pela nossa própria concupiscência. Então a tentação não é algo lá de fora, está dentro de nós. Mas chegará o tempo, chegará o dia em que não existirá mais tentação, porque o nosso Deus prometeu que o que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade e o que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Nesse dia, a partir de então, não haverá mais tentação, porque não haverá mais em nós nada de natureza pecaminosa, mas será uma plenitude de vitória na presença de Deus, um novo corpo, uma nova alma, um novo espírito transformado, renovado em Cristo, num estado totalmente inocente. Vai ser vitória. Temos um Deus que nos dá a graça necessária para resistir às tentações e um sumo sacerdote que foi tentado em tudo e não pecou. O nome dele é Jesus Cristo. Se permanecermos vigilantes, não deixando margem para que Satanás ache espaço em nossas mentes e ações, e nos sujeitando à ação do Espírito Santo, certamente teremos vitória sobre a tentação e continuaremos agradando a Deus na sua presença. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Terminamos esse segundo trimestre de 2022 e você é o nosso convidado especial para adentrar conosco nas próximas lições do terceiro trimestre, que também vão trazer para nós um riquíssimo entendimento da palavra de Deus. Nosso tema na próxima lição, no próximo trimestre, será imitadores de Cristo. Com certeza serão lições riquíssimas para a nossa edificação espiritual. Fica na paz.